Pessoal, estamos de volta com mais um bloco, revisando formas de governo e sistemas de governo, que foi o tema da última gravação que eu fiz para vocês. Então vou ser bem breve aqui. Bom, formas de governo, que nós estudamos monarquia e república. Características da monarquia: vitalicidade, o monarca vive, governa enquanto estiver vivo, né? Hereditariedade, que significa que o poder é passado de pai para filho, não é por meio de voto popular, de escolha popular. E irresponsabilidade. O monarca não é responsável politicamente pelos seus atos. Muito bem? E as características da república? São contrárias. Contrariamente à vitalicidade, nós temos a temporariedade, né? Então, o chefe de governo na república e o chefe de estado na república, eles governam por um determinado tempo, né? Vamos lembrar aqui que no parlamentarismo republicano nós não temos um tempo pré-definido, mas não é vitalício o governo do chefe de governo. Muito bem. Além da temporariedade, nós temos a eletividade do chefe de estado e do chefe de governo. Embora o chefe de governo na república parlamentarista seja escolhido pelo parlamento, quem escolhe o parlamento é o povo. Então, há uma eletividade, ainda que indireta. E a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade política do chefe de governo e chefe de estado. Tá ok? Muito bem. Então, vimos as características das formas, vimos as formas de governo, monarquia e república rapidamente. Agora nós vamos para os sistemas de governo. Sistemas de governo. Nós temos o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo. Muito bem. Qual é a característica do parlamentarismo? Como é que ele se dá? O parlamentarismo, o chefe de governo é um e o chefe de estado é outro. Então, o poder executivo é bicéfalo, ele tem dois cérebros, ele tem o chefe de governo e o chefe de estado sendo exercido por... A chefia de governo e a chefia de estado sendo exercidas por pessoas distintas. Muito bem. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento e permanece como chefe de governo enquanto o parlamento assim entender que deve acontecer. Nós podemos ter uma alteração do pensamento, da aceitação do parlamento em relação ao chefe de governo. Esta alteração pode se dar por um voto de desconfiança, quando o chefe de governo não está indo bem, ou essa alteração pode se dar também quando é eleito um novo parlamento e aquele chefe de governo que estava lá como primeiro-ministro perde o apoio da maioria dentro do parlamento e, portanto, ele cai por razão disso. E o chefe de Estado no parlamentarismo? O chefe de Estado no parlamentarismo ele pode ser um rei, na monarquia parlamentarista, uma rainha, um príncipe, um monarca, né, de uma forma geral. Ou ele pode ser o presidente da república, na república parlamentarista. Né? Então, nós temos na monarquia parlamentarista o primeiro-ministro como chefe de governo e o rei como chefe de Estado. E na república parlamentarista nós temos o primeiro-ministro como chefe de governo também e o presidente eleito diretamente pelo povo como chefe de Estado. Tá joia? Muito bem, e no presidencialismo? Quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo? O presidente da república é eleito diretamente pelo povo. Quer dizer, na maioria dos estados é eleito diretamente. Nós temos aí as eleições americanas, nós estamos vendo aí que lá tem a eleição de delegados e os delegados é que escolhem o candidato. Tá? Isso não é em todos os estados americanos, em alguns o voto é direto, como é aqui. Mas na maior parte dos países do presidencialismo, que adota o presidencialismo, o presidente é eleito diretamente pelo povo. E ele é chefe de governo e chefe de Estado. Significa que chefe de Estado, como chefe de Estado, ele representa o país em cerimonial, ele é a figura de união, ele é a figura de consenso, de harmonia, né? Deveria ser assim. E como chefe de governo, ele é quem toca a máquina pública, quem administra, quem define as políticas públicas, como a política de saúde pública, né?
Então, é o presidente da República que define. Pelo menos deveria ser assim. Bom, então nós temos aqui o presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo como única cabeça que comanda a União, a República Federativa do Brasil. A União, né? Já que nós temos também os governadores e prefeitos municipais nas suas respectivas áreas de atuação, nas suas respectivas competências. Muito bem, e o semipresidencialismo, como é que ele funciona? O semipresidencialismo, ele é muito parecido com o parlamentarismo. Por que ele é muito parecido com o parlamentarismo? Porque ele também tem duas cabeças no Poder Executivo. O Poder Executivo também é bicéfalo. Bicéfalo, exatamente. Então nós temos o chefe de governo e o chefe de Estado. Duas pessoas distintas. O chefe de governo é o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento, exatamente como no parlamentarismo. E o chefe de Estado é eleito pelo povo, é o presidente, exatamente como no parlamentarismo republicano. Então, qual é a diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo? A diferença é que, ao contrário do que acontece no parlamentarismo, no semipresidencialismo é o presidente que é o homem forte da nação. Por que ele que é o homem forte da nação? Porque ele, além de ser chefe de Estado, ele reúne atribuições de chefia de governo, além de outros poderes, como, por exemplo, dissolver o parlamento e destituir o primeiro-ministro. Além disso, como eu falei para vocês, ele tem outras atribuições como chefe de governo. Ele pode iniciar projetos de lei, ele pode indicar ministros, ele é chefe das Forças Armadas, enfim, ele tem uma série de atribuições. É por isso que ele é o homem forte e não o presidente, que é o homem forte e não o primeiro-ministro. Tá legal? Esse bloco aqui ficou curtinho porque foi objeto da nossa última aula, então é o resumo do resumo. Tá legal, gente? Então paramos por aqui, espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês, principalmente com relação ao plano de aula mais antigo, onde eu me detive mais para que a gente relembrasse realmente. Então, só apenas para terminar, eu quero dizer para vocês que relembrar que a nota de vocês será composta pelos trabalhos que vocês já realizaram à distância e por esse que eu vou disponibilizar amanhã para vocês no dia 14. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem bem em casa. Se possível, fiquem em casa e oriente seus familiares também, se possível, ficar em casa. Tá bom? Grande abraço.